Olá, pessoal! Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o meu artigo, que tem como título Aplicação do SMED para redução do tempo de setup, uma pesquisação em máquina cordeira rígida para a produção de cabos elétricos. Ele é voltado para a área de engenharia de operações e processos de produção. Ele foi desenvolvido por mim, Meline Melis Trinque Guerino, e pelo meu orientador, Neil Paiva Tito. Bom, atualmente, com as transformações tecnológicas, a produtividade ela se tornou um diferencial competitivo entre as empresas. E um dos principais fatores que gera o impacto na produtividade de máquinas está relacionado ao tempo excessivo de setup. O SMED é uma metodologia Lean que visa reduzir o tempo de configuração de um equipamento. Neste contexto, uma indústria multinacional especializada na produção de cabos para aplicações em energia e telecomunicações tem como um de seus principais problemas o tempo de máquina parada durante a configuração do equipamento. Por isso, foi realizada uma pesquisação para responder a seguinte pergunta: de que maneira é possível reduzir o tempo de configuração de máquina parada durante o setup no maquinário cordeira rígida? Sendo assim, esse trabalho ele tem por objetivo geral a redução de 20% no tempo de setup no maquinário cordeira rígida e como objetivos específicos a utilização do VSM para visualização individual e sistêmica do sistema produtivo e calcular o OEE atual e futuro do maquinário em estudo. Bom, como metodologia, vou mostrar inicialmente o VSM do estado atual, os tipos de setup no maquinário, a aplicação do SMED desde os seus estágios 0, 1, 2 e 3, e o VSM do estado futuro e as melhorias alcançadas. Bom, inicialmente foi feito um VSM do estado atual do processo em questão para a coleta de informações e definição de oportunidades de melhorias, onde a gente pode chegar à seguinte conclusão: que o processo de cordagem ele tem o maior tempo de ciclo de 2,5 horas, o maior tempo de setup de 5,8 horas e o menor OEE de 45%, e, portanto, ele foi definido como objeto de estudo deste trabalho. Foi identificada uma oportunidade de melhoria no tempo de configuração de máquina, e para o melhor detalhamento, foi acompanhado os passos de setup através das atividades do operador. Assim, foi definido que este trabalho focará na troca de informação de bitola, consequentemente acarretará em melhorias para as outras duas etapas, como mostram na tabela. Vou mostrar um pouquinho agora da aplicação do SMED. Bom, no estágio 0, a gente tem que setup interno e externo eles não se distinguem. Inicialmente, a gente fez uma cronoanálise com 10 amostras em cada etapa do processo de setup, através de filmagens e anotações em uma folha de verificação, onde a gente conseguiu gerar a tabela de descrição das atividades de setup, como mostra ao lado. No estágio 1, acontece a separação de setup interno e externo, onde acontece a identificação de oportunidades de melhorias para o processo, e foi identificada a implementação de um aparelho de corte hidropneumático, a padronização das atividades com procedimentos e 5S e o checklist de setup externo, que é o T-. No estágio 2, acontece a conversão de setup interno em externo, onde acontece a identificação se ainda existe alguma oportunidade de melhoria e a aplicação das melhorias propostas. A gente teve a tesoura de corte hidropneumática aplicada, que facilitou muito a atividade do operador. Os operadores eles foram incentivados a utilizarem as ferramentas 5S para tornar o ambiente de trabalho mais limpo e organizado, mantendo somente o que é necessário durante a produção em suas bancadas, além da padronização das atividades que devem ser realizadas durante o setup em paralelo com o treinamento, que fez reduzir muito esse trabalho. Nós tivemos também a implementação de um checklist de setup externo, que é a ferramenta T-, que trata-se de um quarto de checagem presente em um flipchart, em que o operador utiliza para controlar as atividades que deverão ser realizadas antes de iniciar o setup interno. Assim, ele tem um melhor controle de suas atividades. No estágio 3, a gente tem a racionalização dos processos, onde a gente deixa proposta a implementação do autocontrole de qualidade na máquina, demarcações de matérias-primas e espulas e a implementação de um Kanban de fitas. E o que a gente pode concluir com tudo isso? A gente pode concluir a eficácia da metodologia SMED, a gente teve uma redução no tempo de setup de 5,8 horas para 4,3 horas, ou seja, 26%, e um aumento do OEE de 45% para 50%. Além disso, vale ressaltar a importância do VSM para a visualização individual e sistêmica do processo de produção de um cabo padrão de baixa tensão para conseguir identificar o que agrega e não agrega valor para o nosso sistema. É isso, pessoal. Muito obrigada.